Acho que a verdadeira confiança é: eu não tenho que saber. Porque Deus sabe. E eu acredito que Ele vai cuidar de mim. Vamos falar sobre questionamentos. Quantos de vocês têm o tipo de mente que gosta de entender as coisas? Bem, eu tenho que admitir, eu também. Sabe, meus tipos favoritos de filmes são os de mistério. E honestamente acho que se eu não fosse uma pregadora, eu seria uma detetive. Sério, é tipo assim, eu amo ir e desvendar tudo, sabe? Eu amo a surpresa e o mistério de tudo, então... E assim, é difícil para mim não ficar tentando entender tudo, porque isso aconteceu, porque isso ou aquilo não aconteceu, sabe? Então, eu tive o privilégio de fazer parte do que ficou conhecido como o movimento da palavra da fé. Eu já era cristã há muito tempo, mas houve um grande derramamento do Espírito Santo na igreja e muitos ensinamentos sobre a fé e muita pregação sobre cura e foi maravilhoso, foi uma época maravilhosa, mas eu também quero te dizer, eu faço isso respeitosamente. Algumas das verdades que estavam sendo ensinadas foram levadas para um outro extremo, daí então elas começaram a ser um problema. Até mesmo o ensino de que Deus queria nos abençoar, sabe? E Deus quer que tenhamos nossas necessidades atendidas. Ele quer que tenhamos abundância de coisas, porque Ele iria querer que todos os pecadores do mundo tivessem todas as coisas boas e nós ficássemos sentados sem receber nada. Deus, Ele quer nos abençoar, mas Ele não quer e nem vai nos abençoar além do nosso nível de maturidade espiritual. Acho melhor dizer isso de novo. Pense numa árvore. Primeiramente, quando uma árvore é plantada, antes que venha qualquer fruto nos seus galhos, um longo tempo é necessário para que aquela árvore tenha raízes profundas no chão. Caso contrário, quando o fruto chegar nos galhos, aquelas coisas boas que podemos ver, quando elas chegarem aos galhos, isso vai fazer com que aquela árvore se envergue totalmente e caia. E se Deus der a qualquer pessoa mais do que ela está espiritualmente pronta para lidar, Ele não está ajudando a ela, está machucando-a. E então, não ore apenas para que Deus lhe dê tudo o que você quer, ore para que Ele lhe dê aquilo com que consegue lidar. E ore para que Ele nunca lhe dê mais do que você consegue lidar, porque as coisas podem nos afastar de Deus se não estivermos prontos para elas. Esses ensinamentos eram ótimos e isto me ensinou que Deus queria me abençoar e eu aprendi a acreditar em Deus para coisas maiores do que nunca e eu aprendi a ofertar, vi várias coisas incríveis acontecendo na minha vida, mas sendo sincera, acho que ainda estamos lidando com alguns dos resultados do egoísmo dos cristãos que aquele tempo causou na história da igreja. As pessoas de hoje são viciadas em conforto, sabe? Você sabe quem foi o Otmani? Alguém já ouviu falar dele? Ele era um cristão chinês que escreveu várias coisas, que é melhor você estar pronto para amadurecer antes de lê-las, sabe? Se você acha que sou direta, precisa ler um pouco das coisas dele. E não necessariamente concordo com a opinião dele sobre tudo, mas eu aprendi. Na verdade, o material dele me ajudou a enxergar um pouco do desequilíbrio de algumas coisas que eu acreditava, porque uma das coisas que nos ensinaram era que se você tivesse fé o suficiente, não passaria por problemas. Bem, isso não é bíblico. E quando alguém adoecia ou estivesse passando por problemas na vida, naquela época, sempre achávamos que tínhamos que encontrar uma razão para aquilo, sabe? Bem, tem pecado na vida deles. Eles não tiveram fé o bastante. E eu odeio tudo isso, odeio tudo isso. Não é porque você está tendo problema que significa que você fez algo de errado. A Bíblia diz que os justos vão sofrer aqui. E nós nem sempre vamos entender isso, mas não há nenhuma promessa na palavra dizendo que tudo será sempre um mar de rosas o tempo todo. Mas o que Deus nos promete é que Ele sempre vai fazer o melhor por nós, mas Ele também às vezes quer nos usar para sermos bênção para outras pessoas. Alguém está em casa hoje?
Sabe, eu não sei o que você quer ouvir toda vez que você vem à igreja, mas uma das coisas que o Watchman disse que eu realmente gosto é que ele disse: nós não vamos à igreja para sermos entretidos. Eu posso te garantir, por fazer estas conferências em grandes arenas, sempre temos milhares e milhares de pessoas vindo e nem todos, mas as pessoas querem um show. E quando você está nesta posição, é de partir o coração às vezes, quando você realmente quer ir mais fundo com alguém e ensiná-los como crescer em Deus e como realmente servir a Deus, e tudo o que eles querem que você faça é entretê-los. Tenha em mente que toda vez que você vai à igreja não precisa ser entretido, nem gostar do que o pregador está dizendo. Só porque você não gosta não significa que você não precisa daquilo. Não vamos à igreja para sermos entretidos, vamos para crescer. Amém? Eu acho que todas as vezes que vamos à igreja devemos ouvir algo que nos encoraja e nos convença. Algo que nos faça sentir melhor, mas que também nos faça querer crescer e continuar. Eu agradeço a Deus pelo que eu aprendi sobre a fé, mas o que estou tentando passar hoje é que você pode ser um grande homem, uma grande mulher de fé, mas isso não significa que você nunca vai ter problemas. Isso não significa que você sempre vai ter tudo do jeito que você quer. Acho que é preciso um certo nível de fé para acreditar em Deus e conseguir o que você quer. Mas esta é a minha opinião. Acho que é preciso uma fé maior ainda para acreditar em Deus para o que você quer e não receber aquilo, mas ainda assim amar a Deus mais. Deixe-me dizer, se você está com raiva de Deus, está com raiva da pessoa errada. Porque Ele não é o autor nem a fonte dos seus problemas, o inimigo que é. Amém? E a única maneira de você dar o troco no diabo é fazer tudo de bom que você puder, todos os dias de sua vida. Eu garanto que toda vez que eu venho e subo nesse púlpito e abro a minha boca para pregar um sermão, eu me vingo do diabo pelo que ele fez comigo na minha infância. E toda vez que o pastor Charles se levanta, ele ministra a palavra. Eu sei que vocês estão começando uma igreja satélite agora e ele e seus filhos estão envolvidos. Você tem alguma ideia de como isso deixa o diabo bravo quando ele dá o seu melhor soco e você se levanta para o nível mais alto? Nós vamos permanecer firmes com Deus. Confiança é uma crença em alguém ou em alguma coisa. Uma crença de que são confiáveis, bons, honestos e eficazes. Agora, tem várias coisas que não posso receber, então, eis a pergunta. E se eu não conseguir o que quero? Acho melhor eu ter no plano reserva. Veja, esse é o nosso problema. Nós não seguimos todo o caminho com Deus. Só vamos longe o bastante para que, se Ele não vier, ainda possamos assumir e encontrar uma maneira de conseguir o que queremos. Esse medo de não conseguir o que queremos nos impede totalmente de confiarmos em Deus. De confiarmos realmente. Bem, e se eu confiar em Deus e não conseguir o que eu quero, então acho que você não deve ter aquilo. Em algum lugar ao longo do caminho temos que perceber que não sabemos de tudo, que nem tudo que nós queremos pode ser a melhor coisa para nós. E outra coisa que acho que precisamos lembrar é que não somos as únicas pessoas no planeta que Deus está interessado em usar para algo. Ele não toma todas as suas decisões com base no que eu quero, mas Ele toma suas decisões baseado em várias coisas. Sabe, Jesus disse: Pai, se você quiser, passe esse cálice de mim. E ele não queria passar pelo que Ele iria passar. Sabe, nós não temos que querer fazer tudo o que fazemos. Só temos que saber a vontade de Deus e estar dispostos a fazê-la. Pai, passe de mim esse cálice, no entanto, que seja feita a sua vontade, não a minha. Quer saber? Um pai não gostaria de ver o seu filho sofrer desse jeito, sabe? Ele poderia ter preferido salvá-lo, mas ele não o fez, porque não era somente isso que ele tinha que considerar. Quando Jesus estava morrendo na cruz, sabe no que o pai estava pensando?
Sim, ele viu o sofrimento que o filho estava passando, mas sabe no que ele estava pensando? Em você, em mim, em todos os milhões de pessoas que poderiam viver, porque precisavam de um Salvador. Vamos lá. Talvez quando eu era aquela garotinha de 12 anos e orava para que Deus me tirasse daquela situação, talvez ele tivesse todas as outras milhões de mulheres que seriam abusadas sexualmente em mente. Ele queria alguém que fosse ousado o bastante para subir num púlpito e dizer a elas. Veja, por anos e anos e anos, uma das razões pelas quais minha mãe não me ajudou na situação em que eu vivia era porque ela não conseguia enfrentar o escândalo. Ninguém falava a respeito de abuso sexual. Ninguém falava de incesto nas famílias. E ninguém falava sobre isso. Você não contava a ninguém, não falava nada. Bem, e alguém precisava falar sobre isso e Deus escolheu a mim. Mas eu tinha que saber o que eu estava falando. E claro, agora todos falam disso o tempo todo, isso está lá fora e as pessoas estão recebendo ajuda. Mas quando você está pedindo a Deus para fazer algo, Ele nem sempre tem somente você em mente, sabe? Talvez tenha outras coisas envolvidas que você não entende ainda. Vivemos a vida para frente, mas a entendemos para trás. E o que você não entende agora, você pode entender em outro momento, mas também pode nunca entender e está tudo bem também. Amém? Romanos 11, 33 e 34. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis, inescrutáveis, inquestionáveis são seus julgamentos e as suas decisões. E quão indetectáveis, misteriosos e não descobertos são seus caminhos, os seus métodos, seus planos. Pois quem conheceu a mente do Senhor e quem entendeu seus pensamentos, ou quem já foi o seu conselheiro? Então, se eu tivesse entrado aqui hoje e perguntado quantos aqui estão num momento de confusão agora na sua vida, muitas mãos teriam se levantado. Sabe, você não pode ficar confuso se você se recusar a entrar em questionamentos. Essa é a única coisa que nos confunde, é quando nós tentamos entender coisas que só Deus sabe e ainda não está pronto para nos contar. Então, que tal se ficarmos confortáveis sem saber tudo? Já falei, não me faça trabalhar duro aqui. Que tal ficarmos confortáveis sem saber tudo? Que tal confiarmos tanto em Deus que não vamos querer saber de nada? Cara, espero que haja pessoas assistindo pela TV que estejam recebendo isso. Que tal se você não precisar saber tudo? Acho que a verdadeira confiança é: eu não tenho que saber. Porque Deus sabe. E eu acredito que Ele vai cuidar de mim. Porque Deus, por quê? Quando Deus, quando? Como Deus, como? Vamos lá. Que tal se pararmos com essas coisas todas e termos um monte de paz, um montão de alegria? Vamos pensar sobre o plano de longo prazo que Deus tem. Sabe, eu estava muito preocupada com algo. Na semana passada era uma coisa mínima. Eu estava fazendo a minha caminhada e pensando na eternidade. De repente eu pensei: essa coisa que eu tenho permitido me incomodar não é nada à luz da eternidade. E assim muitas coisas que permitimos nos perturbar ou nos incomodar não são nada, são mínimas, são nada. E há tantas outras coisas que são muito mais importantes do que essas coisas. E sabe algo que eu acho é que não falamos o bastante sobre o céu? Eu acho que nós não falamos o bastante que Jesus vai voltar logo. Eu não estou falando apenas sobre, sabe, tentar entender o livro de Apocalipse. Quero dizer, os apóstolos, eles diziam o tempo todo:
que Jesus está voltando. Se você pegar para ler, é incrível quantas vezes eles falaram sobre isso. E Paulo disse, ele está voltando em breve. E aqui estamos há milhares de anos na estrada e ele ainda não voltou. E estamos dizendo, ele está voltando. E sabe por que acho que nós somos desse jeito? É porque é assim que Deus quer que vivamos. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas seja lá quando for, quero estar pronta. Então, quando ele voltar, talvez não tenhamos tempo de nos preparar, então é melhor estarmos prontos. Na verdade, há até um aviso de que ele virá como ladrão à noite, quando você menos esperá-lo. Então, deixe-me dizer de novo o que eu disse. Quando o Senhor Jesus vier, nós não teremos tempo para dizer, Jesus, você poderia me esperar um pouquinho? Eu quero ir me preparar. Não, temos que estar prontos e temos que viver cada dia como se esse fosse o dia em que ele vai voltar.